Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, dessa vez inédito, em função do coronavírus e para tratar do coronavírus com o Dr. Marcelo Bigal, um ribeirão-pretano, quer dizer, paulistano, ribeirão-pretano, que fez faculdade de medicina aqui na USP, em Ribeirão Preto, e que hoje mora na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Dr. Marcelo, muito obrigado por falar com a gente aqui. Muito boa noite, muito obrigado por me receber. Doutor, vamos começar pelo vídeo que o senhor distribuiu e que causou euforia, emoção, eu não sei nem o que dizer, aqui na região de Ribeirão Preto, da onde foi distribuído, e eu quero confessar uma coisa para o senhor. Quando eu vi aquele vídeo, eu já sei qual foi o motivo, mas quando eu vi aquele motivo, eu falei assim, pô, ele deve estar cansado de tanta informação errada, que ele virou e falou assim, deixa eu passar a informação certa. É assim que funciona. Foi exatamente assim que funcionou. Eu tenho dito que o mundo inteiro enfrenta uma epidemia, que é a epidemia do vírus. O Brasil enfrenta duas epidemias, a epidemia do vírus e a epidemia da desinformação. Eu, como eu tenho experiência na área de epidemiologia, na área de imunologia, eu fico recebendo os áudios, os vídeos, os WhatsApps dos meus amigos, e aquilo foi me dando uma sensação tão grande de frustração, que eu decidi gravar um vídeo, que como você vê, é um vídeo informal, eu estou em mangas de camisa, eu estou na minha casa, um vídeo que era para realmente chamar a atenção e chamar as pessoas à sua responsabilidade em relação ao que os dados estavam falando. E eu mandei esse vídeo há 5 ou 6 dias e realmente o vídeo viralizou, porque eu acho que ele aborda informações que as pessoas tinham interesse de saber. Mas foi exatamente essa a razão. Eu queria informar meus familiares e amigos. E, sob o meu ponto de vista, o principal trato naquele vídeo foi a subnotificação que está rolando. Então, eu acho que a gente pode começar por aí. Pois é. O que originou aquele vídeo foi exatamente isso. Porque o que está acontecendo é que você vê o debate no Brasil hoje, um debate acerca de, olha, não estamos tendo tantos casos assim, por que a gente precisa ficar em isolamento social, etc. e tal. Quando, na verdade, os princípios de se entender uma epidemia, eles são muito claros. Primeiro, você tem que fazer as intervenções antes da epidemia atingir o pico, para que você possa ter essas intervenções efetivas. Segundo, para que você faça as intervenções, você tem que ter dados que lhe norteiem. É como você sair de avião durante a noite sem nenhum tipo de radar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, para abordar esse aspecto de que a discussão do fim do isolamento social estava sendo feito sem nenhum embasamento crítico, eu chamei a atenção às pessoas a um fato interessante. E o fato que eu chamei era o seguinte, vamos ver o número de testes que vários países mundiais estão fazendo e vamos equacionar por milhão de habitantes para corrigir pela população. Então, isso fazem 5 dias. Eu falei que os Estados Unidos estavam fazendo ao redor naquela época, de 11 mil testes por milhão de habitantes. Eu falei que a Alemanha estava fazendo 15 mil testes por milhão de habitantes. Os Estados Unidos havia feito 2 milhões e 700 mil testes no total. E o Brasil? O Brasil não estava fazendo 12 mil testes por milhão ou 15 milhões de testes por milhão. O Brasil estava fazendo 296 testes por milhão de habitantes. Ou seja, o Brasil só havia feito, desde o começo da epidemia, 60 mil testes. E o meu ponto naquele vídeo é, portanto, meus amigos, minhas amigas, quem não testa nada, não diagnostica nada. Portanto,
todas as políticas públicas que estão sendo feitas em embasamento absolutamente precário. Agora, se você me permite, só para concluir, para a gente passar para a questão que você queira, eu tomei a liberdade, uma vez que eu tinha feito aquele vídeo 5 dias atrás, de ver o que aconteceu nesses últimos 5 dias. Então, vamos ver, de ontem para hoje, apenas, eu disse para vocês que o Brasil estava fazendo 296 por milhão e tinha feito 65 mil testes no total, não é? 62.985 para ser exato. De ontem para hoje apenas, os Estados Unidos fez 117 mil testes. Ah, mas os Estados Unidos é uma potência. O Peru, de ontem para hoje, fez 15 mil testes. O Brasil, de 5 dias para cá, de acordo com as estatísticas, fez 0. O Brasil tinha 296 testes por milhão 5 dias atrás, tem 296 testes por milhão hoje. Tinha 62 mil testes no total 5 dias atrás, 62 mil testes hoje. Então, eu lhe pergunto, Edmond, como é que se pode estar discutindo a magnitude da epidemia e o que fazer com isso num estado de absolutamente obscuridade? E aí a gente vai cair naquela resposta meia ensaboada, né? Não tem teste, não tem reagente, nós temos que testar só o pessoal que está na linha de frente, mas hoje não, semana passada o governador do estado do Pará fez 3 testes para o coronavírus, o governador do Rio de Janeiro também, e ambos pegaram o vírus. Quer dizer, o problema tem que arrumar teste. Então, vamos lá. A primeira questão que temos que fazer, você está totalmente coberto de razão. E eu tenho contextualizado essa discussão em 3 aspectos. A primeira, por que não temos teste? Vamos nos comparar com a América Latina, esquece os países envolvidos. Eu falei 290 testes por milhão no Brasil. Venezuela, 7 mil por milhão. Chile, 4.500 por milhão, Peru, 3.100, Uruguai, 2.659. Então, a questão número 1 se não há teste, nós temos a 10ª maior economia, as melhores universidades da América Latina e um sistema único de saúde descentralizado. Questão número 1, por que nós temos tão menos testes do que países vizinhos a gente e que têm uma situação mais precária que a gente? Segundo, não havia teste em fevereiro, não havia teste em março. De 5 dias para cá, te falei que não vi nenhum teste sendo feito. O que está sendo feito para se conseguir teste? Nós vamos ficar chorando a ausência de teste por quanto mais tempo? E o terceiro ponto, na ausência de teste, como utilizar os poucos testes que temos adequadamente? Por exemplo, eu vi nos noticiários jornalísticos que existem centenas e centenas de pessoas que morreram, estão aguardando o teste. Eu entendo que as famílias querem saber o diagnóstico, mas eu entendo também que isso poderia esperar 3, 4, 5, 7, 12 dias a mais e esses testes serem usados por uma maneira que possa salvar vidas. Segundo, nós estamos usando os testes em pessoas que estão gravemente afetadas. Não deveríamos considerar as pessoas gravemente afetadas como tendo coronavírus? Até prova contrária, elas têm. Vamos tratá-las como se elas tivessem. O teste ali não está modificando nada. E vamos usar esse teste para identificar o portador, a pessoa sintomática, para fazer uma coisa mais setorial. Então, eu vejo o problema do teste no Brasil, Edmond, em 3 problemas. 1, por que não tivemos quando nossos vizinhos têm? 2, o que estamos fazendo para minorar essa situação? 3, qual é a estratégia para utilizar os poucos testes de maneira racional? É a maneira que eu vejo. E aí eu olho para esse quadro que o senhor apresenta e sou obrigado a olhar. Eu não posso falar o que aconteceu ontem, eu não sei o que está acontecendo hoje e numa iminência de já começar a liberar a abertura de comércio, de indústria, que já começou a acontecer no estado de Santa Catarina, está começando a acontecer no estado do Paraná e deverá, a partir da semana que vem, começar a abrir em outros estados. Ou seja, então eu não sei o que aconteceu ontem, eu não sei o que está acontecendo hoje e estou tomando uma medida
que pode ser um crime se permitir a abertura e o convívio social das pessoas. Eu não tenho como discordar do que você está falando, porque, na verdade, tem um outro ponto apenas que eu quero acrescentar. Você tem que aguardar a epidemia atingir seu pico para começar a considerar liberar, não é? Aqui nós estamos considerando liberar antes da epidemia atingir o pico claramente. Numa situação B, que não sabemos a diversa magnitude, o grupo Reuters de notícia publica hoje que a notificação no Brasil está subnotificado por 12 vezes. Então, estamos liberando antes da hora, numa subnotificação de ao redor de 12 vezes, sem ter o teste para testar. E nós estamos colocando isso tudo porque a questão que se coloca é, mas a economia não pode parar. Mas veja bem, no que nós somos diferentes de todos os demais países, que a economia também não pode parar. Eu vou lhe falar no que nós somos diferentes. Nós estamos fazendo uma negociata aqui. Olha, ou você para ou você sucede economicamente. Se você estiver parado, você vai naufragar economicamente, então você tem que sair. Na verdade, nós temos que estar em isolamento social e exigir políticas públicas que minorem a questão econômica de quem está parado. Por exemplo, na Inglaterra, o cidadão que está em isolamento está recebendo 80% do seu salário. Ou seja, fica em isolamento. Eu não te quero na rua, mas também não te quero morto. Se você pega, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, já são liberados 500 bilhões de dólares como linha de crédito para os pequenos negócios, para que eles possam pagar o salário das 7 pessoas, das 2 pessoas, das 8 pessoas que vão ficar em isolamento social. Então, você tem, para concluir, em adição a tudo que você falou, nós temos o relaxamento do isolamento social antes da epidemia atingir o pico, por conta de um impacto econômico que poderia ser minimizado e mitigado, e não está sendo. O que vai acontecer? As pessoas vão sair, vão se recontaminar, as autoridades sanitárias competentes, existe muita gente competente, não vai ter teste para saber aonde que isso está acontecendo. Está acontecendo em Ribeirão, está acontecendo em Franca, está acontecendo em Ribeirão mais na Vila Tibério ou mais no Ipiranga, não vai fazer isolamento local, e nós vamos entrar em novo surto epidêmico. Então, a penúria econômica vai ser maior no final das contas. Não faz sentido sob hipótese alguma. E eu posso chegar à conclusão que mentem. Algumas pessoas mentem. Eu posso chegar a concluir, eu concordo com a conclusão que algumas pessoas mentem. Eu tenho profunda dó de uma série de pessoas da vigilância epidemiológica nacional, estadual, em Ribeirão Preto, de agentes de saúde, de qualquer governo, pessoas técnicas, que sabem o que nós estamos falando aqui. Nós não somos prêmio Nobel, nós não estamos descobrindo coisa que ninguém descobriu. Está cheio de pessoa aí que está realmente, assim, poderia estar fazendo tão melhor. Então, sim, as pessoas que poderiam estar... Há uma total falta de liderança, há uma total irresponsabilidade e há um manejo da informação que é criminoso. O que me leva a reiterar o que eu falei para você no começo: enquanto o mundo vive uma epidemia, o Brasil vive duas: a epidemia do vírus e a epidemia da má informação. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, doutor. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake.
O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Muscake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Doutor, nós fomos para o primeiro bloco falando da subnotificação, de crime, de pessoas que mentem, omitem, da incapacidade do Brasil e nós podemos também imaginar, nós falamos da falta de gestão também, né, do brasileiro, mas também os números divulgados pelos governos federal, estaduais e municipais, estão apresentando um avançado crescimento da SARS, ou melhor, da SAGR, né? E que é H1N1 ou influenza, sei lá, isso aí o senhor pode me ajudar, e que eu posso imaginar que ou há uma mudança de cepa nesse vírus, ou eles não estão testando o corona e jogando como se fosse outro tipo de gripe. Na verdade, nós deveríamos reportar... Vamos fazer um paralelo. Vamos voltar no tempo na gripe espanhola. Na gripe espanhola, não havia teste. Na ausência de teste, não se reporta. Então, na gripe espanhola, não se reportaria nenhum caso, simplesmente porque não se pode diagnosticar. Vamos voltar atrás ainda um pouquinho, na peste bubônica. Na época da peste bubônica, na peste negra na Europa, não só não havia teste, como não se sabia que existiam micróbios, não se existiam germes. Portanto, a gente não conta. Ora, numa situação de epidemia, na ausência de teste, deveríamos estar considerando todos os casos de síndrome de angústia respiratória aguda com edema de pulmão, síndrome de angústia respiratória aguda com edema de pulmão, como coronavírus até prova em contrário. O senhor veja, em um ano atrás, existiam síndromes de angústia respiratória, ainda as pessoas têm por várias razões. As síndromes de angústia respiratória geravam ao redor de 3% das internações hospitalares. Então, um ano atrás, se você fosse num hospital como o da Unimed, ou do São Lucas, ou do HC, Ribeirânia, 3% dos leitos estariam ocupados por síndrome de angústia respiratória. Hoje, em muitos hospitais, esse número chega a 70%, 80%. Ora, nós não precisamos testar para entender que esses números são do coronavírus. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer ao ministro Mandetta esquece o número de casos diagnosticados por coronavírus. O senhor seria capaz de nos informar o número de síndrome de angústias respiratórias que estão sendo tratadas no Brasil nesse momento, independente de teste, em relação a janeiro e a julho do ano passado? Aí você tem a magnitude do SARS, do coronavírus. Então, na verdade, nós estamos baseando muito da nossa premissa no fato de que tem pouco teste. E aí nós já discutimos, mas tem que ter mais o que fazer com esse teste. Mas na ausência do teste, é capaz de se diagnosticar, sim, com alto nível de certeza. A infelicidade é que na ausência do teste, nós não conseguimos diagnosticar o portador assintomático. Mas mesmo assim, nós poderíamos estar diagnosticando as pessoas altamente sugestivas, que foi o que a Reuters fez e o leva a dizer que o número no Brasil é 12 vezes maior do que está sendo reportado. Eu quero só lembrar que essa gravação foi feita no dia 14 de abril e hoje que você está exibindo, eu nem sei se o Mandetta ainda é ministro da Saúde. Então, eu quero me dirigir ao secretário da Saúde de Ribeirão Preto, Dr. Sandro Scarpellini, a quem tive a oportunidade de entrevistar na semana passada. É uma figura muito querida, muito educado, muito gentil, mas aqueles boletins que são distribuídos não estão sendo legal. Eu tenho copiado o senhor nos últimos 3 ou 4 dias desse boletim, não aumenta a notificação, não aumenta confirmação, não aumenta absolutamente nada. A última coisa que aumenta são casos descartados. Ora,
Por que aumenta o descartado e não aumenta o confirmado? Pois é. O Sandro é meu contemporâneo de faculdade, nós fizemos faculdade juntos. Ele é exatamente o que você falou, uma pessoa agradável, delicada, competente. É um quadro da saúde de Ribeirão Preto, ele se envolveu desde muito cedo com o SAMU, ele se envolveu depois, é um quadro técnico apurado. Então, na verdade, eu quero crer que o Sandro, ele infelizmente, ele tem que seguir normas que são estaduais ou federais, ele não pode se desviar. Mas uma pergunta, então, eu estou dizendo isso porque eu não quero pessoalizar o debate com uma pessoa que eu respeito. Mas a sua pergunta é absoluta. A sua pergunta é a seguinte, doutor Sandro, uma vez que os casos estão aí, o senhor poderia nos dar o número de casos internados em Ribeirão Preto com síndrome respiratória aguda sugestiva do coronavírus? Eu sei que o senhor não tem como ter certeza. Sugestiva. E eu acho que se ele fosse deixado falar, ele falaria com prazer, porque os hospitais de Ribeirão Preto se prepararam bem. Não, entendeu? Agora, é uma vergonha que a gente esteja numa situação de absolutamente... nós estamos operando na série. O seu ponto é verdade. Como é que os casos curados estão aumentando tanto e os demais não estão? Qual é exatamente a discrepância nessa estatística? Então, eu acho que, na verdade, a sociedade clama e a sociedade tem o direito de saber, e os profissionais que atendem, e os enfermeiros e os pacientes, a questão exata, que é, primeiro, a questão do teste que discutimos, e segundo, na ausência do teste, por favor, nos informe diariamente o número de pessoas com síndrome respiratória aguda sugestiva do coronavírus e nos deixe entender exatamente como a situação está evoluindo. Isso me dá ao direito de ignorar qualquer decisão que venha a partir do poder público, porque essa decisão que vem do poder público, ela virá também subutilizada, subinformada. Então, se tomar uma decisão de abre ou fecha ou mantém, posso dizer que ela está sendo tomada às escuras? Você pode dizer com certeza. E mais uma vez, eu quero apreciar a minha solidariedade aos órgãos de saúde, às pessoas que têm lidado com essa saúde, porque elas estão lidando com uma questão maior do que elas. Mas, voltando à sua questão, qualquer decisão que se tome hoje em relação aos passos da epidemia em Ribeirão Preto, em São Paulo e no Brasil, é uma decisão política. Ela é uma decisão que alguém está tomando baseado no seu desejo, na sua intuição, na maneira como ele vê a situação. Ela não é uma situação embasada em normas técnicas. Deixa eu lhe falar uma coisa que eu gostaria de dizer, por exemplo, as pessoas reclamam muito do isolamento social. Existem alternativas ao isolamento social. Eu tenho sido muito perguntado, olha, mas a Coreia do Sul não fez isolamento social. Vamos discutir um pouquinho, então, a Coreia do Sul, que tem 50 milhões de habitantes, portanto é um país grande e complexo, e faz fronteira com a China, portanto estava lá no epicentro da epidemia. A Coreia do Sul tinha profusão de testes e começou a fazer testes disseminados e amplos muito antes de ter caso. A partir do momento em que ela começou a identificar os... Então ela fazia teste, não é gripe, é resfriado, é isso e aquilo. A partir de determinado momento ela começa a diagnosticar os testes. Os testes começam a ser positivos. O que a Coreia fez? Para cada teste positivo, ela pegava o cartão de crédito do indivíduo e traçava onde ele tinha feito compras. Ia lá nesses lugares, teste. Pedia para o indivíduo relatar os caminhos que ele fez, olhava nas câmeras de TV que tem na rua, para que ele não tivesse esquecido nada, teste. E pegava o telefone celular dele e refazia a rota dele, teste. Então, veja o caso da Coreia do Sul, que as pessoas falaram, a Coreia do Sul não fez isolamento. Não precisou, porque ela foi tão eficiente na maneira em que ela tinha testes em profusão, uma abordagem absolutamente científica e metódica que ela controlou sem teste. Então, meu ponto para você, Edmo, nós estamos mesmo dispostos a fazer mudanças que podem ser drásticas na total escuridão, sem respeitar a vigilância epidemiológica, as normas técnicas, pessoas que têm o que dizer
impondo pessoas que são capazes, nós citamos alguns nomes aqui em Ribeirão Preto, a terem que ser, assim, realmente aderir a uma situação política que eles dentro deles sabem que é errada. Quer dizer, não tem como. Nós temos que voltar a ouvir a ciência, Edmo. Todos nós queremos sair. Todos nós queremos o fim disso. Mas aí eu vou dizer, houve a posição dos 50 governadores dos Estados Unidos que decidiram, em conjunto, tomar uma posição com relação às medidas consequenciais, se é que eu posso dizer assim, ou seja, que eles vão tomar a partir de agora. Ou seja, se o presidente americano, se o prefeito de Milão, se o primeiro-ministro de Portugal, se todo mundo errou e depois vem fazer o meia-culpa, mas vai morrendo gente pra caramba, os governadores também decidiram, os governadores americanos, decidiram não deixar politizar a questão dos Estados Unidos? Pois é. Todos nós temos uma ideologia. Eu tenho a minha, você tem a tua, o prefeito de Ribeirão Preto tem a dele, o Jair Bolsonaro tem a dele. Mas em situações como essa, nós temos que realmente desideologizar o debate. O vírus não é nem de direita, o vírus não é de esquerda. Nós temos que ouvir a ciência. Eu costumo dizer o seguinte, Edmo, a morte na casa do outro é estatística. A morte na tua casa é tragédia, não é? Quando a gente vira e fala tem 2% das pessoas morrendo, para quem morreu foi 100%. Né? Então, essa história de brincar com a evidência e depois voltar 2, 3 meses, 4 meses atrás, como o prefeito de Milão fez, e pedir desculpa, não ressuscita ninguém, né? Não tira a dor das pessoas. Então, eu, na verdade, acho que, primeiro, do ponto de vista mundial, os governadores americanos foram bastante precisos. Se você veja, nesse momento que nós estamos nos falando, nessa quinta-feira que nós estamos nos falando, os Estados Unidos tiveram 2.200 mortes apenas hoje, não é? Os governadores americanos, eles fizeram a coisa correta. Eles fizeram o seguinte, presidente Donald Trump, isso para a gente não é mais brincadeira, isso não é mais política, isso não é eleição. As eleições passam e o restante fica. E eles tomaram uma atitude coordenada, a ponto de, por exemplo, hoje, nesse exato momento, a Boston University, a Universidade de Boston, está propondo, não foi aceito ainda, mas ela está propondo que não se recomecem aulas até dezembro. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado. Ou seja, mas eu estou dizendo que um país como os Estados Unidos está falando que mesmo em Nova York a reabertura vai ser extremamente gradual, extremamente bem fundada, e se você pegar Nova York apenas, estou pegando o dado aqui para a gente ter um dado, já fez 500 mil testes. Nova York apenas. Então, nós temos que primeiro nos guarnecer do que é necessário, ouvir os técnicos e não os políticos, e esquecer que a estatística atinge a população, mas quando atinge a gente é uma tragédia, e fazer essa distensão de uma maneira gradual, desideologizada e fundamentada em ciência. Doutor, nós chegamos ao final do programa, eu quero agradecê-lo, não sem antes dizer que eu então peço as suas orações, já que cientificamente não se pode fazer nada daí, mas eu peço as suas orações porque aqui no Brasil, governo federal, governo estadual, governos estaduais e governos municipais já politizaram a questão e está na mão de Deus. Muito obrigado, doutor Marcelo. Muito obrigado, Edma, pela oportunidade. Eu estou aqui para esclarecer da medida possível. E, na verdade, o que a gente deve fazer é o seguinte. Quando os governos, em geral, eles tomam uma postura que é uma postura de alto interesse e detrimento, vamos tomar as rédeas do nosso destino na própria mão. E a gente toma as rédeas do nosso destino na própria mão nos informando. Vamos parar com fake news, vamos parar desqualificando as pessoas, vamos parar a ofensa desnecessária e vamos sentar e dizer, se isso tivesse acontecendo 5 anos atrás, quando nós não tivéssemos tanto rancor um pelo outro, nós pensaríamos diferente? Porque, a verdade, isso é muito sério, isso vai gerar repercussões que nós só poderíamos nos arrepender, e é o que eu disse para você. A desculpa ela pode aliviar teu coração, mas ela não ressuscita quem faleceu. Então, vamos tomar isso com a responsabilidade necessária e nos unirmos.
Muito obrigado e à disposição para futuros esclarecimentos. Até semana que vem. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.